Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Tudo bem? Hoje nós iremos dar início a mais uma videoaula. Hoje nós iremos iniciar a videoaula número 13, que fala sobre os três presentes, que nada mais são do que dons concedidos pelo Senhor para cada um de nós. Hoje nós iremos falar sobre três dons em específico que o Senhor nos concedeu. Mas antes de nós darmos sequência, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, se ainda não é inscrito, compartilhar, curtir, comentar, ativar as notificações através do sininho, para que quando novos vídeos forem postados no nosso canal, você possa ser notificado em nome de Jesus. Então, como de costume, a nossa lição ela se inicia com um texto para memorizar e a nossa leitura bíblica também em classe. Quero fazer uma correção no nosso texto para memorizar, onde fala que a referência é em 1 Coríntios 13:13. Quero que você corrija, porque na verdade é 1 Coríntios 12:31, que lá está escrito: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar a vós ainda um caminho sobremodo excelente. E em Romanos 12, do 6 até o 10, que é a nossa leitura bíblica em classe, ela diz assim: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amém? Então, os três dons que nós iremos falar nessa videoaula de hoje, nós iremos ler aqui na introdução, que irá especificar o que e quais são esses dons que nós iremos caminhar à luz da palavra de Deus nessa lição de hoje, em nome de Jesus. E a introdução ela diz assim: receber presentes é uma experiência maravilhosa que nos conecta com quem nos presenteia, expressando amor, carinho e consideração. Um presente pode ser material ou imaterial, mas o que realmente importa é o sentimento e a intenção por trás dele. Quando pensamos no presente mais valioso que já recebemos, muitas vezes nos lembramos não apenas do objeto em si, mas do impacto emocional e espiritual que ele teve em nossas vidas. Hoje vamos estudar três presentes extraordinários que Deus nos oferece: a fé, a profecia e o amor. Então nós iremos caminhar e falar um pouco sobre esses três dons nessa lição de hoje, em nome de Jesus. E a introdução, ela diz assim ainda, continuando, agora sim, em 1 Coríntios 13:13, Paulo destaca a importância desses dons. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Cada um desses presentes tem um papel essencial em nossa jornada espiritual. A fé é o alicerce da nossa relação com Deus, nos dando a certeza e a confiança necessária para enfrentar os desafios da vida. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A profecia é um presente que nos permite ouvir a voz de Deus, orientando-nos a edificar-nos. Em 1 Coríntios 14:3,
Aprendemos que a profecia serve para edificação, exortação e consolação. Por fim, o amor é o presente supremo, refletindo o próprio caráter de Deus. Romanos 5,5 nos ensina que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos descobrir juntos como esses presentes podem transformar nossas vidas. Nessa videoaula de hoje, nós vamos descobrir juntos como esses presentes eles podem transformar a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé é um dos pilares fundamentais da vida cristã, um presente inestimável que nos conecta diretamente com Deus e nos sustenta em nossa caminhada espiritual. Ela não é apenas uma crença passiva, mas uma força ativa que transforma vidas e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Através da fé, como foi falado aqui como pilar de sustentação e uma força ativa nas nossas vidas, ela que nos capacita no nosso dia a dia para que, mesmo em alguma situação que não seja tão bacana, que talvez alguns de nós tenham vivido ou irá viver, a fé ela nos impulsiona a crer que haverá um dia melhor, haverá um momento melhor para as nossas vidas. No início desse ano de 2025, nós tivemos algumas orientações, né, alguns dizeres de que o mundo falava, né, que esse ano de 2025 seria um ano de extrema dificuldade, os economistas falando sobre a dificuldade financeira, autoridades falando, né, meio que prevendo que esse ano seria um ano de dificuldades, mas que nós recebemos uma promessa de que o Senhor ele faria por nós o que ele não fez por mais ninguém. A fé ela nos traz essa esperança de que dias melhores virão, lógico, estando próximo do Senhor, em nome de Jesus. E o 1.1 ele diz assim: a natureza da fé. A fé é descrita em Hebreus 11:1 e é a confiança no que não podemos ver com nossos olhos físicos, mas sabemos ser verdade em nosso coração. Nos permite viver com esperança e propósito, mesmo em meio às incertezas da vida. A fé nos chama a acreditar na fidelidade de Deus e às suas promessas, mesmo quando não conseguimos entender completamente os seus planos. O 1.2 ele diz assim: a fé em ação. A verdadeira fé se manifesta em ações concretas. Em Tiago 2,17, lemos que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé genuína se traduz em ações que refletem o amor e a justiça de Deus. A fé nos motiva a fazer a diferença no mundo, a sermos luz em meio às trevas e a demonstrar o caráter de Cristo em nossas vidas diárias. Então, em algumas lições atrás, nós até falamos um pouco, né? A salvação, ela não é por obras, né? Mas o Senhor nos salvou para as obras. Então, a fé, ela gera essa ação de querermos falar para outras pessoas do amor de Cristo, daquilo que Ele fez nas nossas vidas, de testemunhar das grandezas e maravilhas que o Senhor ele realizou nas nossas vidas. Nós cremos que da mesma forma que Deus ele transformou a nossa vida, Ele tem poder para transformar a vida daquele que é o próximo, né? Que a Bíblia ela fala. Então, nos impulsiona
a ter essa natureza, né, de que mesmo que em situações que pareçam ser difíceis ao olho humano, mas crendo que o Senhor ele vai transformar aquela situação. Quantos de nós não chegamos na igreja e alguns desenganados dos médicos com doenças aparentemente para a medicina incuráveis, mas que receberam uma palavra de Deus, uma oração, e que hoje são pessoas que são saudáveis e que oram por outras pessoas, pessoas que foram curadas, libertas em nome do Senhor Jesus. Então foi a fé em ação que transformou a situação da minha e da sua vida. Então, nas diversas áreas da nossa vida, a gente pode ver a mão do Senhor se movendo em nosso favor. Isso nos dá clareza e a certeza de que Deus ele tem se movido, né, em nosso favor, em nome de Jesus. E 1.3 ele diz assim: a fé que persevera. A fé também nos capacita a perseverar em tempos de provação. Em Romanos 5, do 3 até o 4, Paulo nos lembra que nos gloriamos nas tribulações, sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A fé nos ajuda a enfrentar desafios com coragem e resiliência, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Ela nos dá a força para continuar acreditando, mesmo quando tudo parece estar contra nós, e nos assegura que Deus está trabalhando para o nosso bem. Em resumo, a fé é um presente poderoso que nos transforma e nos sustenta. Ela nos convida a confiar em Deus, a agir segundo sua vontade e a perseverar em meio às dificuldades. Que possamos cultivar esse presente em nossas vidas, permitindo que ele nos guie e nos fortaleça a cada dia. Tudo é possível para quem tem fé. Marcos 9, 23. Eu sempre dou algum dos exemplos que em uma das áreas da minha vida, que é a vida profissional, não só a minha, mas a vida da minha irmã também, profissional, em meio à pandemia, que foi um período, né, que muitas empresas infelizmente fecharam, pessoas acabaram perdendo o emprego, outros infelizmente perderam a própria vida, mas a mão de Deus ela se moveu em favor da nossa casa, da nossa família, e graças a Deus nós não tivemos nenhum sintoma de Covid na época, e trabalhando em uma empresa, cada um, né, eu em uma, ela em outra, nesse período de pandemia nós recebemos propostas, né, de trabalho, para mudança de trabalho, mudança de emprego para algo melhor, né? Graças a Deus o Senhor nos abençoou nessa área. Foi um momento em que nós pudemos ver, né? Onde a palavra de Deus ela fala que então vereis, né, a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve. Então vereis outra vez. Então nós podemos ver a mão de Deus se movendo em nosso favor. Quando os nossos pastores, a nossa liderança, ela fala sobre um desafio financeiro também. Eu entro também nessa parte que fala sobre fé em ação, de nós sermos votantes na casa do Senhor. Nós recebemos o respaldo. A palavra de Deus ela fala que se nós crermos no Senhor, nós estaremos seguros, e que se nós crermos nos nossos profetas, nós vamos prosperar. Então, crendo nisso, agindo sobre essa palavra, nós podemos colher os frutos dessa semeadura que nós fizemos antes de acontecer a pandemia, né? Antes que tudo isso acontecesse, né? E poucos meses depois, se eu não me engano, em dezembro, a nossa pastora, ela fez uma campanha que era para nós colocarmos a nossa família na arca, né? Foi feita uma arca e as famílias elas entraram na arca.
E ela não sabia que viria uma pandemia, mas o Senhor sabia. Então, as pessoas que participaram e que estiveram ali, elas tiveram a proteção de Deus. Então, é a fé em ação, não é uma religiosidade, mas é seguir um comando de Deus, apesar de não entender, às vezes, naquele momento, o porquê daquela atitude de fé, né? Mas mais para frente a gente entenderia. Então, a primeira etapa, o primeiro dom é a fé. Então, creia somente, né? Então, que nós tenhamos fé para poder alcançar aquilo de melhor que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 14:1, a palavra de Deus ela diz assim: Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Separei também uma outra versão, na versão NTLH, que diz assim: Portanto, esforcem-se para ter amor, procurem também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. A profecia é um dom espiritual importante na vida cristã, com implicações significativas para a edificação da igreja e a vida pessoal dos crentes. Antes de nós seguirmos para a próxima etapa, esse foi um dos versículos que chave para que eu pudesse sair de um momento de frustração. Depois que entreguei a vida para Jesus, comecei a caminhar na presença de Deus, porque depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós passamos por aquele processo de libertação, de consolidação, de aprendizado, uma das coisas que costumamos questionar a nós mesmos é sobre qual que é o propósito que Deus ele nos chamou, qual que é o nosso dom, qual que é o presente que Deus ele nos concedeu, o que nós podemos fazer a mais. E eu pensava comigo, acho que eu sou tão ruim que não devo ter dom nenhum, porque eu não sei o que eu faço de bom, né? Não sei sei o que eu posso fazer. Eu comecei a me disponibilizar para servir em algumas áreas da igreja, mas mesmo assim eu ainda me sentia incompleto. Eu não sabia se aquilo era, né? Eu dava a impressão de que eu estava tapando buraco. Quando não tinha uma pessoa e eu estava lá disponível, eu ia lá e fazia. Até que um dia eu li esse versículo e eu conversei com Deus. Eu falei: Deus, já que eu não sei qual que é o meu dom, eu não sei qual o presente que o Senhor me deu, né? Não com essas palavras, mas na época nesse sentido, eu vou conhecer então a palavra do Senhor para poder falar com mais clareza para as pessoas, para que elas possam entender, né? E aí a partir dali me aprofundei. Naquela época foi a primeira vez que eu li a Bíblia por inteiro e comecei a entender. Então eu me sentia muito feliz quando alguém vinha tirar alguma dúvida da Bíblia, os discípulos vinham tirar alguma dúvida do que estava escrito na Bíblia, eu conseguia esclarecer. E depois de um tempo eu li o livro do nosso pastor. Depois ele me indicou também, na verdade ele me indicou um livro também depois que fala sobre dons, e a parte de ensino ela ficou um pouco mais clara para mim. Então quando eu li esse versículo e vi a importância de transmitir com clareza, né, a palavra de Deus, tendo também por trás de tudo isso, né, o rema do Senhor que traz a revelação do profetizar a palavra de Deus. Então eu me senti mais completo. Então um dos dons que a gente vai falar também hoje é sobre a profecia, sobre falar a palavra do Senhor em nome de Jesus.
Então, o 2.1 ele diz assim: por que profetizar? Profetizar é um ato de comunicar a mensagem de Deus ao seu povo e serve para edificar, exortar e consolar a igreja. Em 1 Coríntios 14:3, Paulo explica que quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. É um meio pelo qual Deus fala diretamente à sua igreja, fortalece a fé dos crentes e guiando-os na verdade, que é a luz da palavra de Deus. A edificação da igreja é o primeiro ponto. A profecia constrói e fortalece a comunidade de fé, promovendo unidade e crescimento espiritual. Porque à medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós vamos entendendo a questão dos princípios e valores da palavra de Deus, o que tem a ver com o desejo de Deus, seja para a conquista de alma, seja para a edificação dos santos. Então, a igreja bem instruída, ela dificilmente ela vai ser enganada por alguma profecia que às vezes a gente vê na internet, né? Esse tipo de profecia, eis que te digo, às vezes não tem um embasamento bíblico por trás daquilo, é só uma farsa. Então, quando a igreja ela é edificada na palavra do Senhor, ela vai saber se aquela profecia que tem sido liberada tem a ver com a palavra de Deus ou se é emocionalismo ou invenção da cabeça de alguém. Então, sempre quando há uma revelação, é o rema do Senhor, é uma revelação que vem através da palavra de Deus. Tem que ter um direcionamento firme, com um embasamento bíblico, em nome de Jesus. Encorajamento dos crentes. As palavras proféticas trazem ânimo e coragem, especialmente em tempos de dificuldade e incerteza. Também comentando um pouco sobre o início do ano, que foi o que falei agora no início da nossa videoaula, uma das palavras que eu li também em Êxodo, que foi no período que nós tínhamos acabado de começar a ler a Bíblia em conjunto, um dos trechos da Bíblia que me chamou mais atenção foi o quê? Que Deus ele fez com que o povo do Egito, os egípcios, fossem favoráveis ao povo de Deus. Tanto que eles saíram de lá do Egito com riquezas, né? Ouro, prata, todo tipo de riqueza. Eles não saíram com a mão abanando. Então, uma das palavras que eu também me agarrei para esse ano foi de que o Senhor ele seria favorável a mim, a minha família. Ele faria com que as pessoas elas fossem favoráveis a mim. E eu tenho visto a palavra de Deus se cumprir na minha vida em alguns aspectos que voltam a falar sobre a questão de trabalho, sobre a vida ministerial, agora atualmente também em breve a vida conjugal, mas o período, né, de noivado, de pagamento, da festa de casamento, eu tenho visto a mão de Deus se mover de uma forma sobrenatural. Então eu já tenho visto e vivido o que Deus ele iria fazer por mim que não fez por mais ninguém, pela minha família, pelas nossas famílias. Então, o Senhor, através da palavra dele, de profecia, ele dá um encorajamento para as nossas vidas. Então, se existe algo que você almeja, algum sonho, alguma questão que precisa ser resolvida, creia que a palavra de Deus ela tem uma revelação para essa área da sua vida, em nome de Jesus. E o número 3 aqui também fala sobre a consolação nas tribulações. A profecia oferece conforto e esperança, lembrando das promessas de Deus e do seu amor constante. Quanto reconfortante é ouvir, assim diz o Senhor, né? Aquela viúva pobre, quando o profeta chegou, falou: Senhor, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, vou fazer um pão aqui pro meu filho e eu comer e morrer. Ele falou: não, mas se você fizer, o Senhor falou que assim, não vai faltar azeite na botija nem farinha. E ela foi pela fé, fez para o profeta
e o Senhor sustentou a ela, o profeta, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, tive uma revelação de Deus, um direcionamento para consolar em meio a essa tribulação. Em nome de Jesus. O 2.2, ele também diz assim: quem nos move a profetizar? O Espírito Santo é a fonte e o motivador da profecia. Ele distribui dons espirituais conforme a sua vontade, capacitando os crentes a experimentarem o dom da profecia. O Espírito Santo inspira e guia aqueles que profetizam, assegurando que a mensagem seja fiel à vontade de Deus. Capacitação pelo Espírito. O Espírito Santo equipa os crentes com o dom da profecia, permitindo que comuniquem a mensagem de Deus com precisão e poder. É um perigo, né? Pessoas que falam, eis que te digo, que o Senhor mandou te falar, e às vezes Deus mandou falar coisa nenhuma. Isso é muito perigoso. A pessoa está mexendo numa área muito perigosa. Se realmente não foi uma palavra direcionada por Deus, isso pode causar algum dano para a vida dela e para a vida de outras pessoas. Como eu falei na aula passada, né? Uma certa vez, uma das nossas evangelistas, que é a evangelista Rosemary, ela estava na rua, não sei para onde, ela não comentou para onde estava indo, mas disse que uma certa pessoa, se dizendo ser profeta, uma mulher, parou e falou: eis que te digo, varão, o lugar que você está hoje não é mais o seu lugar, você tem que procurar outro lugar. Aí ela, com toda a paciência do mundo, chegou engraçado, né? E quando eu estava com leucemia, Deus não mandou eu procurar outro lugar. Então você está repreendido em nome de Jesus. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de gente doida que começa a falar um monte de coisa que Deus não falou. Isso é um perigo. Às vezes pode prejudicar a vida de alguma pessoa. Às vezes é uma pessoa frágil, que está fragilizada emocionalmente, né? Em um momento. Às vezes ouve um desses doidos falando esse tipo de coisa. Aí começa a chorar, ele viu que acertou, aí começa a falar um monte de outras coisas. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Ter um discernimento sobre aquilo que tem sido falado. Em nome de Jesus. Inspiração divina. A profecia não é um ato humano, mas uma inspiração divina que vem do Espírito Santo, garantindo que a mensagem seja autêntica e relevante. Discernimento espiritual. O Espírito Santo também concede discernimento para reconhecer e interpretar corretamente as mensagens proféticas. Então, nesse trecho que fala de 1 Coríntios, Paulo tem falado também muito sobre a importância do falar em línguas. A gente bem sabe que em um culto, quando uma profecia ela é liberada em outras línguas, necessariamente ali naquele ambiente, quando se tem esse tipo de profecia, deve haver uma pessoa que interprete essas línguas, porque senão as pessoas não vão entender aquilo que tem sido falado. E nesse trecho que nós lemos de 1 Coríntios, Paulo fala muito sobre isso, fala da importância de nós orarmos em línguas para edificação própria e sobre a importância do comunicar com a igreja com clareza. Então, ao longo desses versículos, Paulo ele fala muito sobre essa importância de ter clareza ao falar com as pessoas que estão em um culto, em uma reunião, para que elas entendam aquilo que tem sido falado. Uma profecia em outras línguas, necessariamente tem que ter uma pessoa que interprete essas línguas para liberar sobre a igreja e edificar o povo da igreja, em nome de Jesus, e também para que as pessoas que ainda não são crentes, que estão ali, elas possam entender aquilo que tem sido falado, em nome de Jesus. O 2.3, ele também diz assim: para que serve a profecia? A profecia tem vários propósitos na vida da igreja e dos indivíduos. Ela serve como um meio de revelação divina, a orientação e confirmação da vontade de Deus. Revelação de Deus.
A profecia revela aspectos do caráter e dos planos de Deus, proporcionando uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. No livro do nosso bispo Wilson, ele comenta, né, sobre o direcionamento de Deus quando ele estava no processo para a abertura da igreja, né? Deus falou para ele, de um rapaz que ia dar o dinheiro, ele não pegou o endereço da pessoa, mas o Espírito Santo direcionou ele. Na fila do banco, o camarada estava lá, ele falou com o rapaz e deu tudo certo. O valor foi investido no reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Então existe uma clareza e uma revelação daquilo que Deus ele quer que se faça, né? E aqui diz assim: orientação espiritual. As palavras proféticas podem oferecer direção específica para decisões e situações na vida dos crentes. Eu separei um outro versículo aqui para ilustrar também essa parte da orientação espiritual, para que a gente não haja no desespero, não haja de qualquer maneira. E eu separei aqui em Atos 27, 24, que diz assim: e disse Paulo, foi o anjo que falou para Paulo, tá? Eu vou explicar para vocês o contexto desse versículo. E disse: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. É uma orientação espiritual. Foi uma orientação que foi dada a Paulo. O anjo veio até Paulo e falou sobre isso, que eles estavam em um barco e estavam em uma tempestade gigantesca, e que as pessoas, vamos dizer assim, estavam desesperadas, mas Deus já tinha falado: o barco vai se perder, mas as pessoas, ninguém vai morrer. E de fato, nenhuma pessoa morreu, o barco se perdeu, mas as pessoas, elas não morreram. Então essa foi uma palavra profética também que eu recebi de Deus na época que foi para eu trocar de serviço. Que eu tinha uma preocupação com as pessoas que estariam ali, porque eu tinha uma responsabilidade também espiritual com aquele povo daquela empresa. Cada um de nós, na empresa que nós estamos, nós temos uma responsabilidade espiritual com aquelas pessoas que estão ali. Porque através das nossas vidas elas vão conhecer ao Senhor. Elas vão ter uma referência de um povo de verdade de Deus. Então eu tinha noção dessa responsabilidade. E a minha preocupação era: eu vou sair daqui da empresa, como que essas pessoas vão ficar? Será que elas vão conseguir um outro trabalho? Será que não? E foi essa palavra que Deus ele liberou sobre a minha vida. Me trouxe à memória o Espírito Santo. O barco ele pode se perder, mas nenhuma pessoa vai se perder. E depois eu vi que as pessoas que estavam trabalhando comigo, depois que eu saí, todas elas arrumaram um novo serviço. O barco realmente ele se perdeu, mas as pessoas elas não ficaram necessitadas, elas tiveram uma resposta de Deus. Então, uma orientação espiritual. Às vezes tem uma decisão importante que você vai tomar, busque uma direção de Deus. O rema do Senhor, ele vem para as nossas vidas. O Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam, como a gente leu aqui no início. Em uma das outras ocasiões que eu sempre conto esse trecho, foi uma certa vez que eu falei também com Deus. Eu falei: Deus, Senhor, fala comigo para saber se eu devo fazer isso ou não. Quando eu cheguei na igreja, que eu abri a porta, quando fui ajoelhar, o pastor Dario, que é o meu pastor e meu discipulador, ele estava ministrando uma palavra e veio de encontro com a necessidade que eu estava. Ele não sabia o que eu estava passando, mas na hora que eu entrei na igreja, foi a palavra que foi liberada. Então é o rema do Senhor, a revelação da palavra de Deus. Então, ter paciência também para poder ouvir aquilo que o Senhor tem como uma orientação espiritual, para que a gente não acabe se precipitando em alguma decisão, seja ela importante ou não. Ele não pode decidir fazer algo cansado ou com raiva, porque a chance disso dar problema é muito grande. Então, tendo a orientação de Deus, não tem por que aquilo não dar certo, em nome de Jesus. E aqui também diz um trecho que é a confirmação de promessas. A profecia confirma as promessas de Deus, fortalecendo a fé
e a esperança dos crentes em suas promessas. Como se deixar usar na profecia. Para ser usado no dom da profecia, é essencial estar em comunhão íntima com Deus, buscar a orientação do Espírito Santo e estar disposto a obedecer à sua direção. Comunhão com Deus. A oração e o estudo da palavra são fundamentais para estar sintonizado com a vontade de Deus e ser sensível à sua voz. Busca pelo Espírito. Buscar constantemente a presença e os dons do Espírito Santo é crucial para ser usado na profecia. Obediência e humildade. Estar disposto a obedecer à direção de Deus e agir com humildade é essencial para exercer o dom da profecia de maneira eficaz e edificante. Não desprezais as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Então a gente viu aqui alguns pontos sobre comunhão com Deus, busca pelo Espírito, obediência e humildade. Comunhão com Deus em oração, leitura da palavra, para que tenham um discernimento e uma base bíblica naquilo que tem sido falado e direcionado. A busca pelo Espírito Santo, que são os dons, e obediência e humildade. É necessário obedecer aquilo que o Senhor tem falado, para que quando se for transmitido a palavra de Deus, ela seja clara, ela tenha clareza para que as pessoas elas possam entender. E que nós também possamos entender e ter a humildade e a sabedoria de que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o Senhor. É tudo para Ele, por meio dEle e para Ele. São todas as coisas. Não é uma forma de nós sermos exaltados, mas de que o nome do Senhor seja exaltado. O Senhor, Ele é o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós somos boca de Deus aqui na terra, graças a Deus por isso, mas toda honra e toda glória ela é do Senhor. O poder ele não é nosso, a sabedoria ela não é nossa, ela é do Senhor. Então, ter humildade em reconhecer isso e saber que apesar de nós, o Senhor ele tem trabalhado em nós e pelo nosso intermédio para curar pessoas, para libertar pessoas, para liberar uma palavra de vida sobre a vida de outras pessoas, de ser referência em um ambiente em que o Senhor nos colocou de propósito para que nós estivéssemos, seja num ambiente de trabalho, seja numa vizinhança, onde nós estivermos sendo boca do Senhor, mas sabendo, obedecendo aos princípios e valores do Senhor, e sabendo que é tudo para Ele, tudo por meio dEle, em nome de Jesus. Então, esse foi o segundo dom que nós caminhamos e falamos um pouco na lição de hoje. Então, nós iremos caminhar para o terceiro dom, em nome de Jesus, que é o último dom dessa lição, que nós teremos como referência. Então, fique ligado. Primeira Coríntios 12, 31, depois 13, 2, que diz assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor como dom divino. O amor é considerado um dom divino porque é a manifestação direta do caráter de Deus em nós. Em Romanos 5,5 nos diz: O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este versículo destaca que o amor
não é meramente uma emoção humana, mas um presente concedido por Deus através do Espírito Santo. Esse dom nos capacita a amar de uma maneira que reflete o amor incondicional de Deus por nós. O 3.2 diz assim: o propósito do amor em nossos corações. O amor foi derramado em nossos corações para nos transformar e nos capacitar a viver de acordo com os princípios de Deus. Em 1 João 4, do 7 ao 8, lemos: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor nos ajuda a cumprir o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, promovendo a unidade e a paz entre as pessoas. Então, como nós lemos aqui no início, não adianta nada ter uma utilidade, né? Igual aquele famoso produto, mil e uma utilidade, mas aquilo que tem sido feito não tem sido feito com amor. Aqui no capítulo 13, né, de 1 Coríntios, que fala, né, sobre o amor, um dos trechos que mais me chamou a atenção é de que mesmo que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se isso que eu tenho feito não é feito por amor, com amor, não tem serventia nenhuma, não vale de nada. Então o Senhor ele nos traz, né, o propósito de termos o amor em nosso coração, para que nós possamos viver em paz como irmãos, como cristãos, porque nós sabemos que um ambiente em que tem pessoas, existem problemas, e esses problemas eles precisam ser resolvidos. E se não tivermos o amor de Cristo em nossas vidas, o velho homem ele começa a querer palpitar e ditar as regras e as formas como as situações elas devem ser resolvidas. Mas como filhos de Deus, a orientação que deve prevalecer é a orientação de Deus. Os princípios do Senhor são aqueles que precisam permanecer. O amor de pais para com filhos, de filhos para os seus pais, o amor de irmãos, digo irmãos de sangue também, né? Mas os irmãos em Cristo. Sem esse amor é impossível o convívio. Aqui fala que o amor ele tudo suporta, né? Então, às vezes existem algumas situações que não são tão legais, né? E que acabou ocasionando algum descontentamento ou algum problema, às vezes até um pouco maior em alguma determinada situação, mas é o amor de Deus em nossas vidas que vai nos ajudar a superar isso. Vai nos ajudar a sermos um povo também perdoador, que libera perdão, reconhece também quando é necessário pedir perdão. Não só também quando está certo, mas às vezes em algum momento que, por mais que estejamos certos, mas o Senhor ele fala, pede perdão. Nos orienta a pedir perdão, né? E só tendo o amor de Cristo em nossos corações que a gente vai poder agir dessa forma, em nome de Jesus, mesmo sem ter feito nada, né? Jesus ele pediu ao Pai que nos perdoasse, né? Porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então quem somos nós para não perdoar ou não liberar perdão? Então o Senhor ele veio para nos dar uma lição de humildade. Então é necessário para que nós tenhamos uma vida excelente na presença de Deus e para que a gente possa crescer de forma saudável como igreja também, em nome do Senhor Jesus, sabendo lidar uns com os outros com educação e bons modos. Aqui o 3.3 ele diz assim: o amor como o supremo dom. O amor é considerado o supremo dom porque é a base sobre a qual todos os outros dons espirituais devem operar. Em 1 Coríntios 13,
3, Paulo afirma: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O amor é supremo porque é eterno e essencial para o funcionamento em harmonia da igreja. Sem ele, outros dons perdem seu valor e propósito, como enfatizado em 1 Coríntios 13, do 1 até o 3, onde Paulo descreve que sem amor, mesmo as ações mais impressionantes são vazias. Então foi aquilo que eu havia comentado agora há pouco. Mesmo que entregue o nosso corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale de nada. Não vale de nada. Isso é muito forte, é precioso. Então é necessário que a gente desenvolva esse amor, que é o dom que o Senhor ele deixou para que a gente coloque em prática. E para finalizar esta lição de hoje, nós vamos para a conclusão em nome de Jesus e logo nós iremos orar em nome de Jesus. E a conclusão ela diz assim: a fé, a profecia e o amor são pilares essenciais na vida cristã. A fé nos permite confiar em Deus e suas promessas, seguindo-nos, guiando-nos, mesmo sem ver o caminho completo. A profecia nos conecta com a revelação divina, oferecendo discernimento sobre a vontade de Deus e nos desafiando a viver essa compreensão no presente. O amor descrito como o maior dom une e dá sentido à fé e à profecia. Sem o amor, a fé pode se tornar rígida e a profecia vazia. Junto, esses elementos formam um alicerce para uma vida cristã plena, orientando-nos a viver de forma que reflita o caráter de Cristo e promova um impacto positivo em nossas igrejas e no mundo. Então é uma combinação dos dons. Caminham juntos, né? Assim como nós, como igreja, devemos caminhar juntos, andando bem como um corpo em perfeito funcionamento. O corpo ele não é feito só de pé, não é feito só de orelha, mas são de pessoas diferentes, com dons diferentes, em que o Senhor nos chamou para o servir uns aos outros, para trabalharmos em conjunto, em nome de Jesus. Então, nessa lição de hoje, nós vimos a importância de cada um desses 3 dons, que nós possamos buscar do Senhor e desenvolver esses dons que o Senhor nos concedeu, para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que formos fazer como igreja, como pessoas, como seres humanos, nosso desenvolvimento pessoal e espiritual, para que onde nós estivermos, nós sejamos referência de um povo abençoado de Deus, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a orarmos juntos, em nome de Jesus. Se você puder no seu lugar, feche os seus olhos, mantenha o seu pensamento ligado em Deus e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento precioso aqui na tua presença, em que nós pudemos caminhar sobre a tua palavra, a luz dela, Senhor, onde nós pudemos entender um pouco mais sobre 3 presentes maravilhosos que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, o amor, a profecia, meu Deus, a fé, meu Deus, que caminham juntos. Pai, então nos ajuda, Senhor, a cada dia desenvolvermos esses dons, a sermos um povo atento à voz do Senhor, que crê que o Senhor é galardoador, meu Pai, daqueles que o buscam. Meu Deus, que tem um discernimento sobre a profecia e a palavra que tem sido liberada. Meu Deus, e que tem praticado tudo isso em amor. Meu Deus, o amor do Senhor. Pai querido, porque sem o amor, aquilo que nós formos fazer não tem serventia, mas com o amor do Senhor é grande e valioso, Pai. Então, que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a cada dia a crescermos de forma saudável como igreja, como pessoas, em nome de Jesus, podendo fazer a diferença na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, nosso bairro e cidade, onde nós estivermos. Que o teu Espírito Santo ele nos conduza, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que esteve nessa 13ª videoaula até o final. Fiquem com Deus, que o Espírito Santo direcione o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Em nome de Jesus, em breve nos vemos na próxima videoaula, em nome de Jesus. Um abraço. Fiquem com Deus.